Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir no capítulo 135, intitulado por Emmanuel, Renovação Necessária. E o trecho que ele nos traz hoje para referência, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o espírito, ou seja, preservar o espírito, preservar aquilo que é do espírito, né? Não no sentido de destruir o espírito, mas no sentido de buscar coisas que estão ligadas à espiritualidade, estão ligadas ao espírito na vida não terrestre, não material, mas sim na vida espiritual. E Emmanuel começa: quando o apóstolo dos gentios, Paulo, escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocados às tendências superiores. Sufocando as tendências superiores. Então, nós sabemos que o espírito ele não é destrutível. O espírito é criado, Deus então cria o espírito e ele é eterno, não tem mais fim, não tem como destruir o espírito. E que o objetivo do espírito é, através das encarnações, das múltiplas encarnações, se aperfeiçoar, buscar a perfeição. Então nós temos todos nós do mesmo ponto de origem, com as mesmas oportunidades. E com o passar do tempo vamos aprendendo, evoluindo, trazendo os sentimentos e nos capacitando às esferas superiores, né? Evoluir de fato o espírito, olhar para o espírito. E essa evolução está muito ligado a essa passagem de Paulo que alerta. Não tem como a gente ignorar o espírito, não é o destruir, mas não tem como ignorar, pelo contrário. E para que nós possamos nos melhorar e avançar, é preciso atitude mental. É preciso refletirmos mentalmente sobre aquilo que nós estamos fazendo, estamos construindo. E muitas vezes imaginamos sufocados, né? Sufocando as tendências superiores. Ou seja, aquilo que é de fato importante, aquilo que é superior, que vem do alto, que é divino, nós preferimos sufocar, ignorar, colocar um pano, não é? Quando deveríamos trazer isso como sendo nosso objetivo principal, mas nós sufocamos a vontade espiritual, a vontade superior. Não raros, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não categorizarem entre os espíritos, entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da educação humana. Então aqui nós temos 3 ensinamentos nesse parágrafo. Então, constantemente, nós somos alertados pela nossa consciência que nós estamos indo no sentido contrário. Mas nós preferimos ignorar, para não sermos classificados como espirituais. Nós ainda não aceitamos esse termo, porque nós ainda não nos entregamos verdadeiramente aos princípios do Cristo, às leis de Deus, não é? Então, não raramente, ser constantemente, as criaturas vão contra o que a consciência diz. E nós sabemos que a lei de Deus está na nossa consciência. E ele vai trazer que nós estamos encarnados, ou seja, no corpo, aqui na Terra, para aprendizado. Laborioso aprendizado, ou seja, não é fácil não. É trabalhoso. É muito trabalho, é laborioso. Por isso que nós vamos sair daqui com aprendizado ou não, vai depender de quanto esforço nessa melhora nós vamos estar dispostos a colocar. E outro, que a finalidade aqui na escola humana, a finalidade de estarmos encarnados entre humanos, na humanidade, é o aprendizado, é a escola. A finalidade é ser escola, é a fim de que possamos aprender as matérias essenciais para a evolução do espírito. Esse é o propósito da nossa vivência aqui, da nossa encarnação. Os homens, contudo,
demoram largamente a distância da grande verdade. Então, cada vez mais nós nos afastamos da verdade, né? Da grande verdade, da vida espiritual, não é? Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo. Abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Então, os costumes que nós estamos inseridos são justamente a válvula que vai nos levar a uma evolução. Mas desde que esses costumes sejam costumes voltados ao alto, ou seja, sejam costumes de ordem superior, porque senão nós vivemos no comodismo ali, no mecanismo, e nós não paramos para refletir as coisas espirituais. Vivemos o mundo, vivemos a matéria, estamos ainda impregnados no materialismo. E os costumes vêm trabalhar justamente as questões materiais. Se elas trouxessem costumes espirituais, costumes superiores, estaria bom, porque aí nós estaremos andando dentro dos costumes e olhando para o alto, olhando para frente. Mas isso não acontece. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nasce todos os dias do coração ao influxo do Pai misericordioso. Então é preciso libertar os germes da vida edificante, libertar a nossa ligação com o alto, aquilo que nasce do nosso coração, como ele coloca, e liga ao Pai. É preciso deixar a nossa consciência trabalhar com tranquilidade, com amor, com serenidade. Precisamos estar atentos, alertas a isso. O nosso compromisso é despertar para as coisas espirituais. Estamos encarnados em negócios espirituais, em missões espirituais. Se nós não compreendermos isso, que a nossa missão, além de evoluir, é trazer o princípio do Cristo, as virtudes do Cristo para o nosso dia a dia, a fim de trazer um cenário melhor a nós, mas aos outros, ajudar na evolução do nosso planeta, não vai ter sentido. É preciso vivermos então ali os influxos que recebemos diariamente do alto, do Pai misericordioso, que compreende que ainda estamos aprendendo. E é por isso que nos matricula na escola. Assim como nós, pais, matriculamos nossos filhos, a fim de que eles possam ganhar conhecimento. E lá na frente, quando o conhecimento já estiver adequado, eles podem partir para uma nova etapa, não é? Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão ignorar a si mesmo, interrogar a si mesmo: o que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem e desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Aqui ele vai colocar então que nós entramos pela porta da ignorância, pela encarnação, nós reencarnamos ignorantes e muitas vezes nós voltamos à pátria espiritual ignorantes, não aprendemos nada. Da mesma maneira que nós chegamos, nós voltamos e esquecemos que o propósito é o aprender. E aí ele coloca que diariamente é preciso fazer o balanço, né? As coisas boas, as coisas ruins, o quanto eu avancei, o quanto eu regredi, a fim de nos questionarmos se estamos no caminho correto. Não é? E aí o questionamento que ele coloca no final: será que todas as qualidades que eu desenvolvi hoje, será que tudo o que eu fiz eleva o meu espírito ou não? Será que contribui às minhas atitudes para que eu possa melhorar espiritualmente? Porque nós sabemos que muitas vezes no intelecto nós evoluímos, mas e moralmente? Será que conseguimos fazer esse contraponto? Porque o intelectual às vezes avançamos muito mais e o moral muito menos. E muitas vezes o intelectual, ao avançar demais, prejudica a moral, porque nós não sabemos balancear. Nós não olhamos para as coisas espirituais, olhamos apenas para a matéria.
E a moral está totalmente ligada à evolução do espírito. E o intelectual, às vezes, contribui mais para o material. Então, que possamos fazer esse pensamento e trazendo o título Renovação Necessária, que de fato nos renovemos, é necessário a renovação, a fim de tirarmos os nossos olhos da matéria e trazermos então para os olhos do espírito, da alma, para o nosso coração. Muito obrigado.